Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês já me conhecem, meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da Fonoline, da área de audiologia, e venho conversando com vocês com diversos temas que eu acho pertinente, alguns detalhes que muitas vezes a gente deixa passar batido. E hoje eu quero conversar um pouquinho, na verdade, sobre uma fisiologia de um exame, que é um exame muito feito corriqueiro, que é as emissões otoacústicas que estão inseridas no teste da orelhinha, mas que muitas vezes a gente não para pensar as informações que ele traz para a gente, né? Então, a ideia é a gente discutir o que que ter uma emissão presente diz para a gente, e o porquê. Então, a emissão presente quer dizer isso, e o porquê que ela quer dizer isso, certo? Mas antes da gente continuar com essa discussão, eu queria pedir para vocês darem um like, curtirem, visitarem a nossa página lá no Instagram, é o nosso site. A gente tem diversos cursos sobre diversos temas, como eu sempre digo, não só da área da biologia. A gente também tem cursos grátis, que eu acho que é algo que, né, muita gente às vezes tem uma dúvida peculiar, vai lá e tira, certo? Voltando para o nosso tema, a gente tem as emissões otoacústicas, que é um exame fácil, simples e indolor de ser feito, né? A gente, apesar dele ser muito conhecido pela avaliação pediátrica, por ele estar no teste da orelhinha, ele também pode ser usado para diagnóstico, inclusive diagnóstico de adulto, né? O que a gente tem que ter em mente é o que que a célula ciliada, o que que as emissões otoacústicas vão avaliar, que são as células ciliadas externas. Se eu quiser avaliar células ciliadas externas em um adulto, por exemplo, eu quero fazer um diagnóstico diferencial de uma perda sensório-neural para uma perda neural. Eu posso usar as emissões otoacústicas, né? O caso clássico de neuropatia auditiva é você ter emissão otoacústica presente, o pH com alteração, porque o pH está analisando o nervo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, é muito importante usar no teste da orelhinha? É, mas essa não é a única utilidade que a gente tem para as emissões otoacústicas. A gente pode usar ela para fazer diagnóstico diferencial de algumas lesões na população adulta, tá? E aí a gente fala muito assim, né? A falha tem que ir para o diagnóstico. Corretíssimo. O reteste tem que ir para diagnóstico. Ou a falha tem que ir para reteste, o reteste tem que ir para diagnóstico. Não tenho o que contestar isso. Só que a gente também tem que aprender a interpretar o que é que a presença da emissão acústica diz para a gente, né? Eu sempre vou dizer que a presença fala muito mais do que a ausência. Tanto vale, por exemplo, para reflexo acústico estapediano, quanto para quando a gente estiver falando de emissão acústica, tá? Primeiro, vamos entender como é que alguém inventou no mundo de captar a emissão acústica, o que que ela é. Você vai dar um som controlado no ouvido do paciente por uma sonda. A gente tem que lembrar que sempre que a gente for fazer um teste auditivo, assim, a gente tem que controlar o impulso, o estímulo que eu estou dando. No caso da emissão acústica, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai usar transiente, que é o estímulo clique, ou a gente vai usar produto de distorção, que eu vou poder estimular a frequência que eu quiser. 1.000, 2, 3, 4, 6, 8, o que você achar pertinente. O estímulo clique, como não tem especificidade de frequência, a gente usa muito para triagem, porque ele é muito sensível. E o produto de distorção, como tem a especificidade de frequência, a gente usa para diagnóstico. Independente se eu estou fazendo emissão otoacústica, produto de distorção ou transiente, a fisiologia do exame é a mesma. O que vai mudar é, nas transientes, quando chegar lá na cóclea, vai estimular um pedaço grande da cóclea, a protodistorção vai estimular aquele pedaço que eu quero avaliar, tá? O som vai passar lá por orelha externa, orelha média, vai chegar na orelha interna. Quando chegar na orelha interna, se você tiver células ciliadas lá, elas vão se contrair, tanto as externas como a interna, e essa contração, né, mecânica das células ciliadas, que a sonda que está lá na minha orelha externa vai captar. Então, essa informação vai fazer todo o caminho inverso que o som fez. Então, vai sair da orelha interna, vai passar na orelha média e vai passar na córnea, tá? O caso mais óbvio é que se eu tenho uma lesão de células ciliadas. Se eu tenho uma lesão de células ciliadas, o som vai percorrer. Quando chegar lá na cóclea, não tem células ciliadas para contrair. Se não tem células ciliadas para contrair, a minha sonda aqui não vai captar informação nenhuma. Então, emissão otoacústica ausente. Agora, pense comigo, se as emissões otoacústicas só tivessem ausentes em componente coclear, perda sensorial, a gente não poderia usar lá na triagem. Por quê? Porque na triagem a gente pode ter, por exemplo, um paciente com alguma alteração condutiva.
Então, sim, por mais que as células as emissões otacústicas não avaliem a orelha média, só avaliem células ciliadas na teoria, ela vai avaliar se a célula ciliada está funcionando ou não, ela sofre interferência do componente condutivo, tá? Da mesma forma que eu não consigo captar reflexo onde tem componente condutivo, porque aquela orelha média está toda alterada, essa informação muito pequenininha das células ciliadas contraindo não vai conseguir fazer o caminho de volta. Então, vamos supor que eu tenho um componente condutivo, eu sou adulta, vou fazer um diagnóstico. E aí, eu tenho uma autoesclerose, tenho uma perda condutiva importante, vou fazer emissão autoacústica. Vou dar o som, a emissão vai passar na orelha externa, vai chegar na orelha média e o som já vai perder intensidade, porque eu tenho um componente condutivo, mas vamos supor que chega na cóclea, chegou na cóclea, as células ciliadas se contraíram. As células ciliadas já vão se contrair em uma intensidade menor, porque o som já vai chegar mais baixo lá. Mas, ok, temos células ciliadas contraindo. Agora, essa informação tem que fazer o caminho de volta. E lembre-se que é uma informação muito pequenininha. Tanto que, se o lugar for barulhento, interfere. Se a gente tem crianças que estão gripadas, interfere. Às vezes, o ruído de respiração de bebê muito pequenininho, interfere, porque é uma informação muito pequena. Pense que essa informação muito pequena, na hora que voltar, sai da cóclea, beleza, mas não consegue passar naquele componente condutivo de orelha média. Então, mesmo que seja condutivo, que a gente fala que células ciliadas no componente condutivo tá ok, a gente não tem componente coclear, mesmo assim, a gente não consegue captar, porque esse estímulo ele não consegue vencer a barreira do condutivo no caminho de volta, tá? Dito isso, que a gente viu as possibilidades do ausente, se eu tenho uma missão autoacústica ausente, é porque eu não tenho células ciliadas se contraindo, porque morreram, e é uma perda sensorial, ou eu tenho um componente condutivo que está impossibilitando ela ser captada. Ausente por ausente, a gente não consegue saber. Porém, contudo, todavia, se eu tenho uma emissão autoacústica presente, eu posso afirmar que a gente tem integridade coclear na área que eu analisei. Então, se eu estou usando um clique de 2 a 4, eu posso dizer que eu tenho integridade coclear de 2 a 4. Se eu testei 1000 Hz com produto de distorção, a integridade coclear, né, na frequência que eu estou estimulando, mas também posso afirmar que eu tenho integridade de orelha média, mesmo que as emissões otoacústicas não tenham o propósito de avaliar a orelha média. Se eu tiver componente condutivo na orelha média, eu não vou conseguir captar emissões acústicas. Então, a presença fala muito mais, né? Apesar da intenção não ser avaliar a orelha média, ser avaliar as células ciliadas que estão lá no fundo, a orelha média está no meio do caminho. Tanto para o som ir e estimular, quanto para essa informação das células ciliadas se contraindo voltar, tá? Então, é por isso que presença de células ciliadas dizem que a gente não tem componente condutivo, a gente tem uma orelha média, uma orelha externa íntegra, e a gente tem preservação de células ciliadas naquela frequência que eu estimulei. E basta uma emissão autoacústica presente, vamos supor que a gente está fazendo produto de distorção e você vai fazer 1000, 2, 4, 6 e 8. Basta uma presença para não ter problema condutivo na cóclea. Porque enquanto as células ciliadas têm essa tonotopia, né, de pode ser que 1000 as células ciliadas tenham morrido e eu não consigo estimular. Em 4000 as células ciliadas estão íntegras, eu consigo estimular. Orelha média não tem tonotopia. Se eu tenho um componente condutivo, ele vai influenciar todas as pesquisas que eu estou fazendo, tá? Então, eu acho importante a gente entender a fisiologia, a gente entender que órgão está sendo avaliado ou que órgão participa. Do mesmo jeito que a gente já viu uma aula daqui, que o componente condutivo também, apesar de não ser o que é avaliado, interfere, por exemplo, nas respostas que eu encontro no PEAT, tá? Tentem sempre, quando vocês forem ver um exame, falar um exame, interpretar um exame, fazer um exame, ter esse raciocínio, sabe? Porque ele ajuda muito a gente a interpretar como tudo está acontecendo, tá certo? Qualquer dúvida pode escrever aqui que a gente vai conversando. A gente tem um curso sobre triagem auditiva, que vai falar do uso da emissão e do PEAT, e a gente também tem um curso só sobre emissões acústicas lá na Fonoline. Então, se a sua intenção é aprender um pouco mais disso, você está começando a implementar um serviço,
eu sugiro que vocês vão lá dar uma olhadinha, tá bom? Abraço e até a próxima.